Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando para mais um vídeo sobre resposta de quem se inscreveu no negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Nosso curso gratuito, nós vamos aí hoje, sábado, dia... Ave Maria, eu esqueci o dia de hoje, dia 8 de maio, então você pode se inscrever aí para a terceira turma que vai acontecer no próximo mês, dia 1, 2 e 3. Então a gente faz aí, chama as pessoas no mês e lá no dia 1, 2 e 3 a gente faz esse curso gratuito, 3 aulas pesadas. Tem link na descrição, você se inscreve e já deixa uma pergunta. Essa pergunta que você deixa a gente responde aqui todo sábado, certo? Para você. Então, sem muitas delongas, a gente passa meia horinha aqui respondendo, então vamos, senão a gente perde tempo. Orlando quer aprender a ter lucro com galinha caipira. Quer aprender a ter lucro com galinha caipira. Vamos lá. Quando a gente monta um negócio, a gente precisa entender o que é custo, o que é despesa, qual o lucro que a gente quer ganhar sobre aquilo que a gente gastou, custo e despesa, qual o preço que a concorrência trabalha e a aceitação de mercado. Tem 5 coisas que a gente tem aí que prestar atenção antes de formar o preço de venda. E é o preço de venda que, somado, a gente tem um faturamento, que a gente abate tudo que gastou, baseado no que faturou, e aí você vai ter o lucro. Basicamente, criação de galinha caipira, você vai gastar com ração de 70% a 80% dos seus custos está em ração. 70% a 80%, quando você tem aí poedeira, você tem mais ou menos 70%, quando você fala de abate, você está mais ou menos 80% dos custos. Por quê? Porque poedeira, além de comer menos durante o período de pré-produção, vamos dizer assim, que é o período que eu chamo de investimento de produção, enquanto você está formando o animal, não está faturando nada ainda, come menos do que a de abate. Depois, na época de produção, você gasta com energia, porque você precisa usar o programa de luz, e às vezes, dependendo da sua situação de construção ou local onde você está, você precisa usar alguma ventilação mecânica. Então, o custo com energia é um pouco mais alto de a postura do que de abate. Então, você pode variar aí entre 70% e 80% aí em relação a custo e despesa na criação de galinha. A primeira coisa que você tem que fazer é: quanto custa a minha ração? Quanto custa a minha ração? Então você vai precisar entender de fórmulas, você vai precisar entender de valor de preço do quilo, tanto do milho, quanto da soja, quanto do núcleo. Você aplicar esses valores na fórmula, né? E depois você ter aí um valor fixo que vai valer o quilo da sua ração ou o quanto você vai valer de ração por cabeça. Isso você precisa fazer antes de comprar seu primeiro pintinho. Não é depois, não é enquanto está trabalhando, não é isso não. É antes, ok? Espera aí que eu sei que você está coçando sua cabeça, mas pelos preços de hoje, eu sei que você está coçando sua cabeça. Espera aí que eu falo bem no finalzinho sobre isso aí. Se você vai comprar uma ração pronta, porque na sua região tem um preço legal, porque chega para você num preço legal, então é possível, às vezes é até melhor, porque você não, apesar de ter um preço, às vezes, com certeza, quando você faz sua própria ração, sai mais barato. Mas não é só isso que garante. Uma ração que vem pronta, você não perde tempo em misturar, você não perde local de armazenamento, em vez de você armazenar 3 sacos, você armazena um só. Você não perde tempo em ter problemas de você ter misturado errado e colocar e a galinha consumir mais uma coisa do que outra. Distúrbios aí que pode acontecer quando se consome mais soja ou mais núcleo do que o milho. Então você também não tem esse problema, você não perde tempo com isso, contaminação e etc. Então você tem que botar na balança, que às vezes não é só o valor de real, de dinheiro, para dizer se esse é melhor ou se aquele é melhor. Então você tem que levantar aí alguns outros fatores. A partir do momento que você tem esse valor, vamos botar 70% aí de média, se esse valor é 70%, você ainda tem 30% de outros gastos. Normalmente água, energia, mão de obra, o tempo de você fazer,
cama de frango, quando você usa ou quando você precisa comprar constantemente e assim por diante. Esses outros custos, cerca de 30%, o que é que você faz? Você pega esse valor que você teve de custo com ração. Minha ração está custando R$2. Multiplicado pela quantidade de ave que tem, eu vou gastar tanto por mês. Multiplica pela quantidade de dia, quantidade de cabeça, vou gastar tantos por mês de ração. Você acrescenta 30% desse valor, você está aí mais ou menos com um valor de custo de ração, mais as despesas adicionais. Energia, água, mão de obra, seja lá o que for mais que você gasta por aí. Então você tem mais ou menos aí o valor por cabeça que você tem para a sua galinha, certo? Principalmente se você for trabalhar para abate. A partir daí, você tem que ir no mercado. Você tem que entender. Os meus fornecedores vendem por X. Os meus clientes que eu fiz uma pesquisa, porque uma das perguntas da pesquisa é o valor que você paga, quanto você pagaria, quanto seria mais barato, quanto seria mais caro, você já vai ter uma ideia de quanto o seu cliente também está disposto a pagar. Então são duas informações, quanto o seu cliente está disposto a pagar e o fornecedor trabalha. E você vai colocar a sua margem de lucro. Normalmente quando a gente trabalha com alimentação, vou lhe dar uma surpresa. Você não está trabalhando com criação de animais só não, você está trabalhando com alimentação. Quando a gente trabalha com alimentação, normalmente a gente tem uma margem de lucro entre 80% e 120% em cima do que eu gasto. Então eu gasto para formar uma galinha, por exemplo, R$15. 100% você cobraria 30. Ok? Só que esse 30, aí você vai descobrir, mas no mercado, quem é distribuidor de galinha aqui, quem vende galinha, cobra R$32. Legal. E quando eu fiz a pesquisa aí com os clientes acham que o preço de R$25 é o preço barato e o preço de R$40 é o limite que ele paga. Você já tem mais outras duas informações. Então você sabe que para você ter 100% de lucro, você poderia vender por 30. Você vê que sua concorrência está vendendo por 32 e você vê que tem uma variação de cliente aí de 25 a R$40. A partir daí é estratégia de mercado. Você pode vender por 30. O mercado todo está vendendo por 32 e eu vou vender por 30. Qual é a visão do mercado de você? Cara, se o mercado já está acostumado aqui, todo mundo comprar de 32. Apareceu alguém com 30, será que presta? Será que é bom? Então as pessoas vão com uma certa resistência aí na sua cabeça, achando que seu produto já não é tão bom. É estratégia de mercado. Você pode começar com o valor mais baixo do que o mercado, sem problema nenhum. Mas é uma estratégia. Eu vou começar a vender por 35. As pessoas vão olhar para você, todo mundo vende por 32. Apareceu um cara novo aí vendendo por 35. Cara dele deve ser melhor, viu? Vou dar uma olhada. Então você tem duas visões de mercado diferentes aí, que pode ajudar ou lhe atrapalhar. Isso é estratégia, vai depender de que nicho de mercado você está, como é o povo aí na sua região. Não adianta chegar e começar assim, vou começar com 30 porque vou ganhar o mercado de todo mundo. Nem sempre o preço é o que dita o mercado. Você precisa entender, tem uma estratégia. Não, mas eu vou atender mais o bairro nobre aqui da minha cidade. Talvez valha a pena colocar um preço um pouco mais alto. Não, eu vou atender só a periferia, que o pessoal não tem uma condição tão boa. Possa ser que eu trabalhe com um preço mais baixo. Então, assim, depende de como você está por aí. E sua apuração de lucro é exatamente nessa. Vou fazer só uma vírgulazinha aqui, para quem pensou o tempo todo aí falando em preço de ração. Não, ouvi isso de um podcast de um de nossos convidados, Chácaras Dornas. Mesmo com o preço de milho e soja do jeito que está, se você criar direito, não tem possibilidade de dar prejuízo. Outro convidado do podcast, André Siqueira, presidente do Sindicato das Indústrias Avícolas do Ceará, dono da Agromix. Quem ficar no mercado é que vai colher os frutos. Porque enquanto tem gente desistindo, quem ficar
será o único que fornecerá o produto. E as pessoas vão continuar procurando, e aí você pode cobrar o preço que você quiser. Então, duas pessoas que estão no mercado, experientes, falando isso. E o que eu sempre digo aqui, todo mundo que está correndo aí, assustado, gritando, dizendo que não dá certo, que está fugindo da avicultura, é dois tipos de pessoa. Eu vou botar o 3, porque tem um desesperado. Esse não tem jeito, vai estar desesperado de qualquer jeito. Segundo, a pessoa que não se planejou. Ela simplesmente cria galinha, ele não montou um negócio. Terceiro, a pessoa que começou a criar achando que tinha achado a joia rara do planeta, que ia fazer as misturas, que os pintinhos iam virar poedeiras do planeta Marte, que ia colocar 480 ovos, tentando gerar seus próprios pintinhos. Esses três, principalmente quem acreditou que o índio gigante ia salvar a vida dele. Então, são essas três pessoas. Então, acorda, se liga e vamos que vamos. Nilson, um abraço. José Carlos, é um bom negócio? É um bom negócio, sim, com toda certeza. Tudo que você trabalha com alimentação é um bom negócio. Agora, você precisa, José Carlos, começar a sua criação planejando bem, tendo uma boa estrutura, escolhendo a genética certa. É o pilar, os 3 pilares aí para quem ainda está começando, para quem não tem nenhum pintinho ainda, para quem não tem nada, está pensando aí, decidir, fez o curso aí agora, decidiu que vai criar galinha. É inclusive o assunto da primeira aula do primeiro dia. O tripé, planejar, estruturar e escolher a genética certa. Você tendo esses 3 aí, você deslancha. Só que tem gente que, não sei se é você que está me vendo aí, compra o pintinho, eu recebo essa mensagem, é todo dia, não é toda semana não, todo dia. Meus pintinhos estão chegando segunda-feira, o que eu faço? Não sei, meu velho, bota a mão na cabeça e reza. É a melhor opção que tem. Não vou botar num quartinho aqui porque não sei o que ainda não está pronto. Não dá, velho. Se você está buscando ter um negócio, não dá. Qual é a diferença de você comprar o pintinho agora, sem estrutura nenhuma, e esperar um pouquinho estruturar para depois comprar? O dinheiro não está aí, vai voar o dinheiro? Então, toma cuidado. Não faz de qualquer jeito não, porque toma prejuízo. E é aquele negócio que eu sempre digo, depois bota a culpa na galinha. E aí não dá mais. Certo? Então precisa... se é um bom negócio, José Carlos, precisa começar na cabeça que você está montando um negócio. Ah, não, vou começar só de teste, vou comprar umas 500. Nunca na vida. Quer testar? Compre 10, compre 20. E aí vai testando, faça do jeito que você quiser. Mas se vai começar, se é um negócio, não se engane. Porque tem gente que se engana. Fala para outra pessoa, não, eu só estou testando. Mas na verdade está querendo vender as bichas. Então você está se enganando, nem enganando a outra pessoa. Se for começar, começa direito. Porque senão vai tomar porrada mesmo. Não tem jeito, vai tomar porrada mesmo. Tem vários exemplos no podcast. O meu, o do Donas, o do Luiz Henrique, o do Rodrigo Neves. Todos eles a mesma característica. Alex Pereira, um abraço. Avani, um abraço. Quando eu falo assim só o nome da pessoa é porque não deixou pergunta. Vitor Jacinto, como ter sucesso na criação de aves caipiras? Cara, Vitor, você precisa, vamos falar como um negócio, né? Você precisa ter o tripézinho, né? Ter o tripézinho, como eu disse, planejar bem, fazer uma boa estrutura sem armengue e escolher a ave correta. Inclusive tem gente que acha que isso é uma besteira. Escolher a ave correta é a chave para você ter prejuízo ou lucro. E tem gente que não acredita nisso. Acha que uma ave, e principalmente ele começando agora, não, eu vou pegar essa ave porque eu vou fazer com que ela faça, eu vou mudar aqui, Tem gente que está no mercado há anos aí e não consegue tirar uma raça dele mesmo. Porque não é porque ele não sabe, não é porque é difícil mesmo. É porque é complicado. Eu peço para vocês que querem tirar, eu vou só dar só um parênteses. Vocês que querem tirar a própria raça, ouça o podcast do
diretor comercial Adélcio Floriano, da Globo Aves. A Globo Aves que vende pintinho. E lá você vai ouvir dele como é que se monta a genética para sair esses pintinhos que tem por aí. Existe uma galinha-chave, eu chamo de galinha-chave. Uma galinha-chave que é a detentora da genética. Aí o que é que eu faço? Eu pego uma galinha de raça, misturo com essa galinha, é a que sai o pintinho que eu quero aí. Mas essa galinha-chave ninguém tem. Essa galinha-mãe, ele só troca os machos do cruzamento. É um Label Rouge, é um Rhode Island Red, para sair o pescoço pelado, para sair o CPK, o pesadão vermelho. Mas essa galinha-mãe, que vem da genética europeia, ninguém tem. Ninguém. Ah, porque quem é que vende? Ninguém, não existe. É o cara é a empresa de genética que tem. Então é dessas misturas que sai o que está aí. Ah, Rod, quando você quer, mistura em FP. Esquece isso. Esquece. Assiste o podcast dele para entender isso. Então, assim, para ter sucesso, precisa ter esses 3 pilares antes de começar: planejar bem, estruturar bem e ter a genética certa. Depois disso, entender os conceitos e técnica de manejo. Entender os conceitos para colocar em prática. Eu tive uma aula esses dias de sistema de criação. Todo mundo sabe sobre o sistema de criação. Ah, é intensivo, é extensivo, deixa preso, deixa solto, todo mundo sabe disso. Mas qual o resultado disso? O resultado prático disso. Quando você escolhe trabalhar em sistema semi-intensivo, que produto é que chega lá no final? Quando você resolve trabalhar no sistema intensivo, que produto entrega lá no final? Semi-extensivo, não semi-intensivo, semi-extensivo. Que produto você entrega lá no final? Quando a gente fala de conceito, não, mas tem que estudar, tem que ler, o que vale é a prática. Se você não entender o conceito por trás de tudo, não coloque em prática. Então, falei dos 3 pilares, estou falando agora de entender os conceitos que modificam seu produto final. E quinto, técnica de manejo. Principalmente se for poedeira. Se você não entender por que você tem que usar programa de luz, não é entender assim, eu vou usar programa de luz, não. Entender por que você tem que usar programa de luz, você não vai para frente também, não. Beleza? Então, Vitor, precisa estudar, velho. Precisa estudar. Tem muita gente que acha que criar galinha é fácil. E eu até digo isso. Criar galinha é fácil. Até numa chamada, né? Criar galinha é fácil. Difícil é conseguir gerar renda com ela. Valmir, um abraço. Davi, num sítio de 120 por 15. Vou precisar de uma calculadora aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu abro aqui a calculadora. 120 por 15. Você tem 1.800 metros quadrados de largura. Posso começar a minha criação de poedeira? Se eu soubesse que a pergunta era essa. Cara, você com um terrenão desse, é um terrenão. Dá galinha que só peixe aí, se você quiser. Certo? Dá galinha pra caramba. Por exemplo, se você quiser usar esse terreno todo seu aí, se você tiver um galpão aí dentro dessa área sua aí, se você tiver um galpão de 200 metros quadrados, você cria 1.000 galinhas. É galinha que só peixe. Ainda sobra espaço para você botar sua casa. Certo? Então você tem... Seu problema não é espaço. Certo? Seu problema não é espaço. Você vai usar um galpão com 5 aves por metro quadrado. 5 aves por metro quadrado. E no piquete, já que você está trabalhando com poedeira, você vai usar 2 aves por metro quadrado. Porque é poedeira. Se fosse abate é diferente. 2 aves por metro quadrado no piquete. Então você precisa de um piquete de 500 a 1.000 metros quadrados. Só de piquete. E dentro do galpão você precisa de um galpão de 200 metros quadrados. Pronto. Se você tem aí, digamos, você vai usar 800 metros quadrados de piquete, mais 200 metros quadrados de galpão, dá 1.000 metros quadrados. Ainda falta 800 metros quadrados para você fazer uma piscina quadrolímpica aí, um campo de futebol, dá para tudo aí. Certo? Dá para você morar, dá para fazer tudo. Certo? Seu problema não é terreno nesse momento. Talvez seu problema
seja a montagem do negócio. Você precisa fazer o curso para você entender como é que faz isso. E pelo amor de Deus, não é só porque você tem um espaço que está tudo resolvido. Precisa botar na cabeça tudo que tem que fazer para as coisas darem certo. Então eu falei as metragens aqui, certo? Mas não se perca, Davi, pelo amor de Deus. Não é só o espaço. Precisa entender de sistema de criação. E tem todo o custo, né? Se você seu terreno aí está livre, não tem nada, não tem nenhuma edificação, não está cercado, não tem nada. Tem todo o custo aí de construção, de cercar terreno, de limpar, escolher a melhor área, certo? Então, toma cuidado com isso. Arivan, como criar galinha caipira? Pergunta muito genérica, né? Pergunta muito genérica. Como criar galinha caipira? Primeiro, escolher a finalidade. Claro que a gente sempre responde aqui como um negócio. Escolher finalidade. Eu vou trabalhar para abate, vou trabalhar para postura, vou vender ovo fértil, vou vender pintinho, vou trabalhar com ornamental, o que é que eu vou fazer? Então tem um leque de opções aí. Ah, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar também com aquilo. Escolhe um. Inclusive no curso a gente ajuda a escolher. Escolhe um. A partir do momento que você escolheu qual é a finalidade, você vai escolher em que sistema de criação. Se você escolheu poedeira, é um pouco mais fácil, porque só tem um sistema de criação que funciona bem, em sistema caipira, que é o sistema semi-intensivo. Se for para abate, você tem duas opções. Semi-intensivo ou semi-extensivo. Então, eu escolhi a finalidade, escolhi o sistema de criação, agora eu vou escolher a galinha. Que galinha que eu vou criar? Que raça? Vou criar mais de uma raça? É possível criar mais de uma raça? Vou criar uma raça só? Qual é o tipo de produto final que eu quero entregar? E aí vai estar a escolha aí da sua raça, ok? A partir daí, ó, entender de proteção, de que forma você protege suas galinhas de doença, e não é comprando remédio. Você se perde mesmo. Não é comprando remédio. Então você precisa prevenir na construção do seu galpão, você precisa prevenir com as vacinas, você precisa prevenir com manejo e você precisa prevenir com alimentação. E aí, falando de alimentação, que tem essa função de proteção aí, de levantar a imunidade para a galinha não ficar doente, fazer com que ela se desenvolva e produza, e aí está muito ligado. Aí volta um pouquinho para manejo e a alimentação, de que forma você dá, a quantidade que você dá e qual a fórmula que você dá. Qual a forma que dá? Você dá 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, deixa à vontade, deixa disponível. A quantidade que você dá, a quantidade está muito ligada a desenvolvimento, e a fórmula que você dá está muito ligada à produção. Ok, Arivan? Um abraço. João Sobrinho. Paulo, por que as minhas galinhas não têm sucesso? Por que as minhas galinhas não têm sucesso? Paulo, é difícil saber assim, porque eu não conheço, né? Você não me diz aí qual é o problema que está acontecendo aí. Mas muito da parte do insucesso, quando a gente fala do negócio, é falta de planejamento. Ah, eu consegui que minhas galinhas desenvolvam, mas eu não consigo vender. Ah, eu sempre tenho um prejuízo, eu estou gastando mais do que estou ganhando, preço de venda. Ah, eu não consigo com que meus clientes aceitem o meu produto. Planejamento. Tudo aí, esse sucesso que está falando aí, se for em relação a um negócio, está muito ligado ao planejamento. De que forma você planejou, qual é a intenção do seu cliente e qual cliente você quer atender. Então você precisa entender sobre isso para ter sucesso. Não é incomum a pessoa, eu fiz criação bem, minha galinha está ótima, está pesando bem, está com 3 quilos, mas ninguém quer. Aí eu pergunto, quem disse que seu cliente queria uma galinha de 3 quilos? Ah não, eu sei. Então, o que você sabe deu errado. Tá entendendo? Então você precisa entender, planejar bem para você entender. Como qualquer negócio. Eu não sei porque, eu quero vender galinha, eu quero viver da criação de galinha. Aí não planeja, todo negócio precisa planejar. Prego, parafuso, cimento, vai vender areia, vai vender caneta, vai vender galinha, tudo tem que planejar, não tem jeito.
Agora, se seu sucesso é em relação à mortalidade, animais que não desenvolvem, animais doentes, aí está muito ligado a manejo. Não é nem alimentação. Ah, porque eu não dou ração, é porque eu dou ração, dou a melhor. Ah, rapaz, essa é demais. Meus animais não crescem, eu dou a melhor ração que tem, a fom. A pré-fom, chom. Se você não entender de manejo, entender do manejo estrutural que eu chamo, qual o tamanho do galpão que eu tenho que ter e o que tem que ter dentro do galpão para essa quantidade de galinha e para a galinha com essa característica que eu tenho. As pessoas não sabem disso. Bota um barracão de qualquer jeito, mete os pintos lá dentro, quer que botar ração à vontade, ir lá uma vez por dia e achar que vai dar tudo certo. Manejo estrutural. Manejo sanitário. De que forma você está protegendo suas aves para que elas não fiquem doentes? Ah, não, mas se ficar doente eu dou remédio. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Você tem 500 galinhas, você tem 10 galinhas dentro que está doente, você está ouvindo roncar, você está vendo fezes diferentes. Qual é a galinha? Ah, não, eu estou vendo, são aquelas 10 que estão no canto ali, não sai do canto. Beleza, você tirou aquelas 10, vai tratar. As fezes dela estão lá. Semana que vem tem mais 10. Na outra semana tem mais 20. Na outra semana tem mais 50. Não adianta. Tem que fazer de tudo, todo o esforço possível para prevenir doença. E aí, terceiro, o manejo alimentar. Fazer que sua galinha produza com bem-estar, com a ração que você está dando. Então é isso que... Então eu falei da parte do negócio e falei da parte do manejo aí. Espero que tenha encaixado um dos dois aí para você. Silvio Lopes, um abraço. Lilian, um abraço. Kleberson, um abraço. João Cláudio, um abraço. Como conseguir clientes para a venda de frango caipira? Que legal, cara. Aqui uma pergunta boa. E a gente volta a falar de planejamento. Como conseguir clientes para a venda do frango caipira? Primeira coisa, planejar. Uma coisa chamada pesquisa de mercado. Inclusive no Clube dos Produtores, no e-book de planejamento, no curso do planejamento, a gente ensina a fazer isso. Inclusive, quais são as perguntas que você tem que fazer para as pessoas e onde perguntar. Você precisa conversar com amigos, precisa ir em supermercado e mercadinhos da sua cidade, precisa ir em feira livre, precisa bater na porta das pessoas e perguntar, precisa ir naquele lugar da feira. Eu ensino inclusive isso. Quando você vai visitar um concorrente numa feira livre, por exemplo, fantasma, quando você vai numa feira livre, por exemplo, antes de chegar no cara que vende, tem perguntas que você precisa fazer em pessoas ao redor para você descobrir se aquele fornecedor é bom, se é ruim, se ele vende muito, se ele vende pouco, se a galinha dele é boa, qual o preço da galinha dele. Tudo você pergunta às pessoas que estão ao redor antes de chegar nele, para você entender como funciona isso, certo? Então, se você não entende o seu cliente, difícil... Eu falei num podcast essa semana, eu acho que foi ontem. Você não vende frango caipira. Você não vende galinha caipira. Você não vende ovo caipira. Você resolve o problema de alguém. Quando alguém lhe perguntar de novo aí, você vende galinha caipira? Não, eu resolvo o seu problema. Diga qual é o seu problema. Aí o cara diz, não, eu vou fazer uma festa tal dia de 15 anos da minha filha, eu estou precisando de 30 galinhas. Você não está vendendo galinha para ele, não. Você está resolvendo um problema dele. Resolva o problema dos clientes. Para resolver, você precisa descobrir qual é. E qual é o problema no meio disso tudo? O pessoal quer frango caipira? Quer. Como? Vivo ou morto? Morto fresquinho ou morto picado numa bandeja? Qual o quilo? 3 quilos, 2,5, 2, 1,800? Se é viva, qual cor? Prefere macho ou fêmea? Tem problema se a carne for um pouco molinha, mas a carne vem vermelhinha? Ou quer a carne bem durinha, que a pele bem durinha, ou tem a pele bem amarelinha? Quer um sabor forte ou um sabor mais ameno? Quer uma carne mais macia ou uma carne mais dura? Você vê que eu estou vendendo galinha? Não, estou descobrindo qual o problema que o cliente quer. Ou qual o problema que o cliente quer resolver.
A partir daí, você molda na sua cabeça o animal que o pessoal fala tanto, e aí você vai correr atrás de entregar um produto mais próximo, mais próximo com ele. Beleza? Então bote na cabeça aí agora todos vocês, você não está criando galinha, você está resolvendo problemas dos seus clientes. Descubra qual é o problema, entrega o produto mais próximo que resolve o problema do seu cliente. Ok? Então, aproveitando, acabamos por aqui hoje. Um grande abraço, Sandro Ribeiro. Não deixe de se inscrever. Aí embaixo tem link, você se inscreve. Negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Totalmente gratuito, tanto a inscrição quanto as 3 aulas. Se inscreve, você vai entender os caminhos para seguir na criação de galinha caipira, e a gente dá uma oportunidade para você dar o segundo passo, entrar no clube dos produtores. Então, você vai entender os caminhos. Entender os caminhos para você ficou fácil? Taca o barco, vai-se embora. Ah não, eu quero me especializar mais. Então, tem a oportunidade de ter um descontão aí para o clube dos produtores. Então, se inscreve aí embaixo. Você já deixa uma pergunta. Essa pergunta é exatamente a que eu estou respondendo aqui agora. Beleza? Então, um grande abraço. Até a próxima. Tchau.